Na videoaula de hoje, eu trago mais uma questão da banca IBFC. De acordo com os conectivos lógicos proposicionais, é correto afirmar que, se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o condicional entre elas tem valor lógico falso. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o bicondicional entre elas tem valor lógico falso. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a conjunção entre elas tem valor lógico verdade. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a disjunção entre elas tem valor lógico verdade. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a disjunção exclusiva entre elas tem valor lógico falso. Você sabe resolver essa questão de uma forma simples e descomplicada? No canal Matemática com G, eu irei ensiná-lo. Mas antes, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para que você seja notificado quando novos vídeos forem publicados, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe seus comentários e ao fim dessa questão, se você gostar, deixe também o seu like. Percebam que ele traz o condicional, é o se então, representado com uma seta. Ele traz o bicondicional, que é representado com a setinha apontando para ambos os lados. Ele traz a conjunção, que representa um chapeuzinho, que é o E. Ele traz a disjunção ou, que eu represento com o V. E ele traz a disjunção exclusiva, que é o ou. Nós temos aqui todos os nossos conectivos. E nessa questão, eu irei aproveitar para dar um macete para vocês não terem que gravar tabela verdade. Ele diz o seguinte, que as duas proposições, se forem falsas, então o condicional entre elas tem valor lógico falso. Quando que o se então é falso? O se então será falso se parte da premissa for verdadeiro, a primeira parte, e a segunda parte for falso. Então nós teremos um falso. Se ele fala que duas proposições, vamos chamar de A, se então B. Se as duas partes forem falsas, ele fala que será falso. Não, será verdadeiro. Então, letra A está eliminada. Vamos agora para a bicondicional. A bicondicional é o seguinte, eu coloco um traço aqui e ficou um sinal de igualdade. Ou seja, se A e B forem verdadeiros ou falsos, aqui será verdadeiro. Eu tenho A, se e somente se B, na seguinte condição. Ele fala que ambos são falsos. Se ambos são falsos, logo é o que? É verdadeiro e não falso. Então aqui será verdadeiro. Portanto, a letra B também está descartada. Vamos para o conectivo E, que é a conjunção. O E, para que seja verdadeiro, se eu tiver A e B, os dois têm que ser verdadeiro para que seja verdadeiro. Então, só será verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então, eu tenho A e B, e ele fala que ambos são falsos. Se ambos são falsos, eu sei que já é falso. E o que ele fala? Que se os valores lógicos de duas proposições, que eu chamei de A e B, forem falsos, então a conjunção entre elas tem valor lógico verdade. Não, tem valor lógico falso. Portanto, letra C também está eliminada. Vamos para a disjunção, que é o ou. O ou, basta que apenas um seja verdadeiro. Então, eu tenho A ou B. Vou colocar aqui. Basta apenas um seja verdadeiro. Aqui só será falso se os dois forem falsos. Então, ele fala que as duas proposições
tiverem valor lógico falso, será o quê? Será verdade. Não. Nós vimos que tem que ter pelo menos um. Então, não é verdade. É falso. Porque se tivesse pelo menos um aqui verdadeiro, a minha proposição seria verdadeira, mas não é o caso. Vamos para o último. Se estiver gostando, já deixe o seu like e se inscreva também. No ou, eu coloco um traço aqui embaixo e corto. Ou seja, diferente. Em que sentido? Se ambos os lados forem diferentes, a minha proposição será verdadeiro. Não pode ser igual, ao contrário da bicondicional, que ambos os lados têm que ser verdadeiro ou falso, tem que ser iguais. Aqui não, na disjunção exclusiva tem que ser diferente para que seja verdadeiro. Então, eu tenho duas proposições A ou B, ou A ou B, né? Melhor falando. E ele fala que se os dois forem falsos, a disjunção exclusiva entre elas tem valor lógico falso. Está correto. Letra E. Se fosse diferente, seria verdadeiro. Mas como são iguais, será falso. Então espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.